Vamos seguir, ó. Eu vou pegar o link aqui que E a o gente Jackson, não pôde. o papo é que o Jackson não convenceu, né? Por Eu isso que foram queria no Gillette. discorrer mais aqui sobre isso, porque a gente falou um pouco na transmissão de ontem dessa patifaria que um dos caras mais abjetos do futebol ele se pronunciou, o presidente da La Liga, De novo? Javier Tebas. Aquilo que você falou. É isso. Ah, tá. É porque a gente não falou tanto Sim. sobre. E eu queria discorrer mais. Presidente da La Liga condena a Copa do Mundo de Clubes, abre aspas. Meu objetivo é garantir que não haja mais, fecha aspas. Javier Tebas não vê benefícios na disputa da competição e acredita que a FIFA deveria retomar o modelo antigo para diminuir o calendário. Tá chorando. Começou, né? Nem terminou uma rodada o Real Madrid. Nem tinha passado a vergonha ainda agora. Vergonha, eu falo a nível de investimento, tá? Não que a Arábia tenha pouco investimento, mas falando a nível de um futebol competitivo, a Arábia tem ali 4 times com investimento, né? Sim. Mas... Que são 3, na verdade, né? É 4, mas são 3. Porque, tipo assim, Al Ahly, O Al Ittihad e o Hilal. Ittihad... Então, mas assim, é muito louco, porque eles botam muito dinheiro no Al Hilal, botam muito dinheiro no Al Nassr, e o Al Ittihad e o Al Ahly, eles dividem a atenção, Entendi, mano. entendi. Só que o Al Ittihad, hoje a gente sabe que o Al Hilal é o maior time. Mas o Al Ittihad, antes, era muito tradicional brasileiro ir pro Al Ittihad, cara. O Marcelinho Carioca já jogou no Al Ittihad, pra você ter noção. É uma coisa muito... Foi vergonha, cara. Foi vergonha sim. Então tá bom. Liberou falar vergonha, então foi vergonha. Nem tinha passado o vexame ainda de hoje. Eu não falo vexame porque eu tô fechado com o nosso Hilal. Tô fechado com todos os não europeus aqui. Assim, tô mais fechado com o Comebol, sou Comebol. Mas, quando tiver um Urawa Reds e Inter, eu sou Urawa Reds. Quando tiver Al Hilal e Real Madrid, eu sou Al Hilal. E seguiremos até as semifinais. As quartas de finais eu acho que vai ter um BR. Tomara, velho. Mas as semifinais, eu não sei. Até lá, Diego Souza jogou no Al Ittihad. Também jogou em todo mundo, né? Exatamente. Mas aqui, ó, vamos lá. Vou abrir a aspa pra ele aqui pra gente discorrer mais sobre. Eliminando. Meu objetivo é garantir que não haja mais Copa do Mundo de Clubes. Está muito claro pra mim. Não vi nenhum jogo. Bom, assisti um pouco do Chelsea ontem e pareceu um amistoso de verão. Não vi nenhuma intensidade, só uma correria, pelo menos durante os 25 minutos que eu assisti. Amanhã você pode abrir o microfone e falar tudo de novo. Depois da atuação do Real Madrid, do Atlético de Madrid, irmãozão, pode falar que você não quer mesmo. Você tem feito espanhol, né, Matheus? Aí aula de espanhol. Tem, faço. Como que fala que um amigo tá querendo pique e não tá sabendo pedir em espanhol? El Picón, my friend. Curtiu? Ainda me estende Javier Tebas, não passou uma rodada completa e vocês já estão chorando. Você tá querendo chorar de calendário pra nós, sul-americano? Que a gente, não sabe nem quando que vão ser jogados os campeonatos que a gente tem aqui internamente. Se você soubesse, meu querido, você joga aí La Liga, Copa do Rei e acabou. Aqui, se o cara soubesse a quantidade de coisa que acontece, não só no Brasil, mas nos outros países da América do Sul e América Latina, não ia estar com esse chorinho de calendário. E claro, o que ele tá com medo é da perda de prestígio do polo do melhor futebol jogado continuar sendo a Europa. E muita gente deu RT nesse tweet aqui, né? Nessa notícia no Twitter, falando que o rei está nu. Essa me pegou muito. Quando os caras... o mundo está vendo que toda essa propagação da mídia europeia em que não tem como competir, somos muito melhores, e veja como o futebol europeu doutrina o planeta, pipipipopopó. Sim, mas que a distância é muito menor. Não, mas sim. Não, eu acho que a distância é muito menor. Muito menor. E eu acho que isso tá deixando os caras atônitos. Porque a Europa cada vez mais se fecha pra dizer que tudo que acontece entre eles é melhor e que, como eles não enfrentam o resto do mundo, foda-se. Se o Brasil soubesse uma coisa só, a gente mudava muito o patamar, que é ser mais organizado. Só isso, cara. A gente vai perder os nossos principais jogadores, porque lá eles vão ter mais dinheiro, acho que sempre, assim, principalmente pela desvalorização. Claro, já roubaram o mundo inteiro, porra, durante 500 anos, sei lá quantos. E pelo menos... Aí até eu. E pelo menos pela parada do real também, que é muito valorizado. Mas, dito isso, entretanto, todavia... mais ou menos também, né? Porque, assim, nem é só sobre isso, é porque o valor dos Estados Unidos sempre manda essas porra tudo também, né? Então não é só na Europa também, os Estados Unidos também rouba muita coisa, né? Nem vou entrar mais nesse assunto. Então, assim, tudo bem.
Porque senão a gente vai devagar. Mas, assim, basicamente, o que meu ponto é, se a gente fosse organizado, e eu não tô falando de dinheiro, tô falando em organização, Sim, com o dinheiro claro, que a gente tem. claro. Porque a gente não valoriza o nosso produto, a gente não valoriza o nosso calendário, a gente não valoriza os nossos jogadores. Como assim jogadores? Com campo, com estrutura. Essas 3 coisas. Só isso aqui, eu nem tô falando de gol, technology, nem tô falando disso. A arbitragem que eu falo, e ainda assim a arbitragem também. Se a gente pega esses pontos e a gente desenvolve e melhora mais esses pontos, o avanço do futebol brasileiro seria assim, absurdo. 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 Porque a gente tem muito jogador, gente. Diferente de qualquer outro país do mundo, a gente tem muito Não, jogador. e- Nosso país é continental, E a velho. questão, assim, o Brasileirão, se ele fosse um bom produto, o que ele seria consumido pela Mundialmente, periferia, é isso? é. Pela periferia da bola. Não há, os europeus foram-se assim, Não, e foda-se a Premier eles. League sempre vai ser a Premier Foda-se League eles. mesmo, porque E tem mais foda-se dinheiro, eles. já é outra seleção. Mas o ponto é, o que seria consumido pelo resto do planeta, pela Ásia, pela África, pela Oceania, pelo resto da Latinoamérica. Portugal, se papo. Portugal, eles precisam ver um futebol bem jogado, né, coitados. Mas Não, porque seria... eles pegam muito a nossa cultura, Sim, né? não, claro. Mas por... O quanto o futebol brasileiro seria consumido, porque tem muito jogo, tem muita emoção, tem muito entretenimento. E é isso, cada vez mais jogadores estão escolhendo o futebol brasileiro para ser o seu capítulo final da carreira, né? E é um O que é muito mercado interessante. muito é um mercado interessante. muito mano. interessante. Outra coisa, mídia. A nossa mídia é muito forte no sentido de redes sociais, né? A rede Aham. social brasileira é muito grande. Muito. Porque o futebol ele é falado o tempo todo. Não acontece em outro lugar do mundo. Mas a gente teria que organizar algumas coisas que é os problemas que a gente bate a cabeça, como a liga. Cara, a gente não consegue formar uma liga. A gente tá fazendo agora o fair play financeiro que parece que vai sair. Então, assim, a gente não tem goal line technology. Isso aí pra mim é um Que absurdo. foi estreou aqui no próprio Brasil. A gente não tem, qual que era? O semiautomático. Essas coisas, elas vão atrapalhando o futebol porque a gente vai ficando puto com erros bizarros. Aham. Erros bizarros. Porque não vira só quesito bola, é quesito sorte, né? Pra qual lado vai errar hoje. Sim. Então, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado sobre isso. Mas talento, cara, ainda somos os maiores talentos do mundo, não tem o que dizer. Sim. O Brasil, eu falo, o Brasil lidera diversas... Sul-América, a gente pode falar Sul-América. Sul-América, mas eu posso restringir o Brasil aqui porque o Brasil lidera grande parte das estatísticas históricas da Champions, não sendo um Sim. país filiado à UEFA. Então diz muito sobre o quanto de talento a gente Imagino que produz o público ainda aqui. também, tá? Sim. É verdade, né? Da gente indo assistir lá, com certeza. Mas o que é mais curioso, eu vi muitos brasileiros, vi muito vídeo no Instagram, vi muita coisa nas redes sociais da galera salientando esse ponto do quanto os caras parecem atônitos, né? Porque o Javier Tebas é um falador de merda. Esse cara aí, assim, a quantidade de besteira que ele falou, meu Deus do céu. E quem poderia imaginar que o presidente de La Liga tá incomodado com um campeonato que a identidade visual é toda preta? Porra, meu Deus do céu, esse aí, pô, não tem nem o que dizer. Mas chega até a ser engraçado. E a gente vai ver, pelos próximos 4 anos, esses europeus aí, principalmente Porto, Benfica... Esses times que pegam o patch da UEFA pra dizer que são pica e querem sobrepor contra times muito maiores do que eles pra história do futebol, como todos os do G12 brasileiro. E eles vão espernear muito pelos próximos 4 anos, vão chorar muito que o calendário deles está muito espremido e que não dá pra jogar e que é muito calor e que é nossas férias, meu Deus do céu. E vão chorar, mingar demais pra não jogar o Mundial de 29, tá? O que é legal do brasileiro, do Campeonato Brasileiro, que eu acho que se a gente organizar seria maneiro. Imagina o futebol brasileiro organizado, Caio. Diferente da Premier League, a Premier League ela tem jogo com todos os times. No Brasileirão, a gente não saberia quem seria campeão. A Premier League a gente vai falar de 5, 6 times que poderiam ser. Aham. Brasileirão a gente vai falar de 9 times. Vai falar de time que tá brigando pra ser campeão e vai ser rebaixado, pô. E aí que tá também a galera querendo tirar menos um time, né? Vão querer tirar essa vaga também de 20 pra cair só 3 daqui a pouco. Você Sim. sabe disso, né? Enfim, então acho que a gente tem que parar um pouco só de valorizar lá fora. Sim, tem muita coisa boa, principalmente taticamente falando. Isso tem muito mesmo. Técnico, a gente tem que pegar e beber dessa fonte. Esse é o primeiro ponto. Segundo, organização. A nossa organização é pífia e lá os caras sabem fazer. E a gente não sabe fazer ainda, isso é um problema. E terceiro ponto, melhorar a estrutura do produto, do campeonato. Campo, arbitragem, organização, todas essas coisas, tecnologia,
Essas coisas fazem diferença para que o público se interesse mais. Afinal, pessoal, quando tá tudo organizado, a chance da gente ganhar na bola é muito maior e fica muito mais legal. Muito mais legal. Então Cara, é e bom. que eu não aguento os portugueses aqui. Cadê? O pior porto das últimas décadas. Por que o pior porto das últimas décadas foi o terceiro nesse campeonatinho de merda aí? E os outros não. times que estão abaixo são os melhores de todos os tempos? São, né? E o Sport- Acho que o Casapia é o melhor Casapia da história, não é não? O Sporting sozinho vale mais que a Série A inteira do Campeonato Brasileiro. Vale. Qual esporte? Recife? É brincadeira, né? Cara, eu acho muito engraçado. E é fofo, eu acho fofo. Continue vivendo o delusional de vocês aí. Pô. Que a gente vai viver no mundo real. Certo? Vamos seguir aqui com os links. É verdade, que a o gente tem pra ver. Benfica, um bom Benfica, Qual que é? não ganhou do pior Boca do século. Do século, pior boca da história, pô. Pô, Esse é o pior então- boca da história.